Boa noite, meu nome é Gabriel Felipe e eu e Antônio Guedes estaremos explicando o padrão de projeto Command. O padrão de projeto Command é um padrão comportamental, ou seja, tem seu foco na comunicação e interação entre objetos. Este tem como principal característica a transformação de solicitações em objetos, e estes armazenam todas as informações necessárias para sua execução. Sua ideia central é desacoplar o objeto que invoca a operação, o invoker, do objeto que sabe como executá-la, o receiver. E isso é feito através de uma nova camada de abstração, o objeto comando, que atua como intermediador entre eles. Esta abordagem é ideal na implementação de operações reversíveis, enfileiramento de tarefas, agendamento, logs de ações, entre outras operações complexas. O padrão geralmente tem quatro componentes principais: command, ou comando, uma interface ou classe abstrata que declara um método principal, comumente chamado execute; concrete command, ou comando concreto, a implementação da interface command, ele armazena uma referência ao receiver e sabe qual método do receiver chamar quando o execute for reinvocado; o receiver, que é o receptor, o objeto que realmente faz o trabalho; e o invoker, o invocador, o objeto que dispara a ação. Ele não sabe o que a ação faz, apenas que ele deve chamar o método execute do objeto comando que ele possui. Boa noite, meu nome é Antônio e agora eu vou mostrar um exemplo prático de uso do padrão Command. No nosso projeto, usamos o exemplo da lâmpada que pode ser desligada e desligada através do controle remoto. No nosso código, começamos criando a classe lâmpada, que é o receiver, ou seja, o objeto que realmente executa as ações. Ela possui os métodos de desligar e desligar, que fazem a ação final acontecer. Depois criamos a interface command, que define o método executar. Essa interface permite que qualquer comando siga a mesma estrutura. Em seguida, criamos dois comandos concretos, ligar lâmpada e desligar lâmpada. Cada um desses comandos guarda uma referência para a lâmpada. E no método executar, ele chama o método correspondente da lâmpada. Assim, o comando encapsula totalmente a ação. Depois disso, temos um invoker, que no exemplo é o controle remoto. O controle remoto ele não sabe exatamente como a lâmpada funciona, mas ele tem um comando que realiza ações, e essa ação vai para o objeto lâmpada. Por fim, o cliente é quem configura tudo, ele seria a main do nosso programa, então ele vai criar a lâmpada e vai mostrar como tudo funciona. A aplicação do padrão Command traz alguns impactos importantes. Primeiro, ela deixa o sistema muito mais organizado e desacoplado, porque o controle remoto não depende da lógica interna da lâmpada. Segundo, ele facilita bastante a evolução do sistema. Se amanhã quisermos adicionar um comando, aumentar a intensidade ou piscar a lâmpada, basta criar uma nova classe comando sem alterar o restante do código. E terceiro, o padrão command torna muito fácil de implementar funções como desfazer, refazer macros e filas de comando, já que cada ação vira um objeto independente. Em relação às vantagens e desvantagens, o padrão command tem muitas vantagens e algumas desvantagens. A principal é o desacoplamento mesmo, que faz com que as ações sejam muito flexíveis entre si e que cada ação é programada de forma individual, sem que mexa no restante da lógica das outras ações, dos outros métodos. E, bom, algumas desvantagens são o aumento no número de classes, porque cada ação vira uma classe nova e independente. Em sistema muito simples, pode parecer exagerado e muito mais verboso, muito mais digitado, com muito mais código do que seria necessário. Além disso, se o padrão for usado sem necessidade, acaba trazendo mais complexidade do que ajudando. Então, é muito bom, mas tem que ser usado nos contextos corretos.
Bom, concluindo, o padrão Command é uma forma poderosa de organizar ações dentro do sistema. Ele resolve o problema de acoplamento de forma direta, de forma que alguém realize a ação e cada ação seja algo individual dentro do sistema. No exemplo da lâmpada, conseguimos ver claramente como cada comando vira um objeto, como o controle remoto fica independente da lógica da lâmpada e como tudo isso facilita na manutenção e evolução. Esse padrão é importante porque aparece em diversas áreas de desenvolvimento de software, especialmente quando precisamos de flexibilidade, histórico de ações ou extensibilidade. Usado no contexto certo, ele melhora muito a arquitetura de um projeto e deixa o código mais limpo e profissional. Muito obrigado, boa noite.